Davi se levantou e com todo o povo que tinha consigo, partiu de Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante do qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegrava diante do Senhor com todo tipo de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência, e Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, Geteu. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, Geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Amém? Amém. Então, essa é uma história tremenda, né? E é interessante, porque é uma história que termina com uma tragédia, né? A morte de uma pessoa que queria, de certa forma, ajudar o Senhor. Mas, ao mesmo tempo, é uma história muito rica, que tem muitos ensinamentos para cada um de nós. A primeira coisa que eu pensei quando eu li essa passagem, que esse texto me ensina, é que boas intenções não bastam se não forem feitas da maneira de Deus. Boas intenções, elas não são suficientes se elas não seguirem o protocolo do Senhor. Davi teve uma boa intenção, mas boas intenções não são suficientes se elas não seguem a maneira do Senhor. A Bíblia é repleta de episódios onde homens tiveram boas intenções ou boas ideias, mas elas não seguiam o protocolo do Senhor. Por exemplo, Mateus, no capítulo 17. Em Mateus capítulo 17, o Senhor convida Pedro e alguns discípulos a subir ao monte, e nesse monte o Senhor é transfigurado diante deles. Ou seja, a glória do Senhor reveste a vida de Jesus no monte. Se não bastasse isso, aparece para conversar com Jesus Moisés e Elias. Moisés simbolizando a lei, Elias simbolizando os profetas. E nessa hora Pedro tem uma boa ideia. A ideia é de fazer 3 tendas. Senhor, bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas e vamos ficar por aqui mesmo. No mesmo instante, uma voz vem do céu e diz: esse é o meu filho amado em quem tenho todo o meu prazer, a ele ouvi. O que a voz está dizendo para Pedro? Você não está escutando, meu filho. Você não está escutando, não é o momento de ficar aqui. Por quê? Se você ler o finalzinho do capítulo 16 de Mateus, e durante todo o ministério de Jesus, você vai ver que Jesus sempre deixou muito claro que a missão dele era ir para a cruz. Se a missão dele, se algo inegociável da missão era ir para a cruz, como é que Pedro queria fazer 3 tendas e ficar por ali? Você percebe como uma boa ideia ou uma boa intenção às vezes não cumpre o protocolo do Senhor? Davi viveu isso. Davi teve uma boa ideia, mas alguma coisa estava faltando nessa boa ideia de Davi. Outra coisa que eu aprendo com esse texto é que nós não vivemos por intuição. Nós não vivemos por intuição. A grande questão aqui não é o que eu acho, não é o que você acha, não é o que o pastor acha, não é o que os bispos da Metodista acham. Nós vivemos por revelação. A grande questão aqui é o que a palavra do Senhor acha. Quando Deus chama um homem chamado Josué para assumir o lugar de Moisés e dá a tarefa de Josué completar a missão que Deus deu a Moisés de levar o povo à conquista da terra prometida, uma das primeiras instruções que o Senhor dá a Josué é o seguinte, Josué capítulo 1, que o segredo do sucesso de Josué na conquista da terra prometida era se ele observasse o livro da lei e meditasse dele dia e noite, não se desviasse nem para a esquerda nem para a direita. É a palavra. A revelação
da palavra. O segredo é a palavra, é a gente viver debaixo de uma revelação. Nós não vivemos por intuição. A gente vive num mundo de muitas vozes. Tem muitas vozes. Tem muitas pessoas falando muitas coisas. Até para nos confundir, a irmã citou isso hoje aqui no louvor, e nos confunde mesmo, se nós não estivermos ligados com a palavra de Deus, porque é o manual do Criador para cada um de nós. Então nós não vivemos por intuição. Não é para onde aponta o nosso nariz, é o que a palavra diz. Não vivemos por intuição. E certamente, se Davi tivesse consultado a palavra, ele saberia, assim como os irmãos talvez saibam, ou vão saber mais à frente, que a arca jamais poderia ter sido levada em uma carroça. Mas vamos continuar. Outro detalhe que eu aprendo com esse texto é que Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus detalhista. A gente às vezes pensa que aquilo que nós estamos fazendo de maneira relaxada está passando batido aos olhos de Deus. Você está completamente enganado, porque Deus é um Deus de detalhes. Quando Deus chamou um homem chamado Noé para construir um barco grande, para através de Noé dar continuidade na espécie humana, através da família dele, Deus especifica para Noé a madeira que esse barco deveria ser construída e a medida desse barco. Assim também Deus fez quando Ele mandou construir a Arca da Aliança, o tabernáculo. Quando Deus decide para um homem leproso, general chamado Naamã, Deus usa o profeta Eliseu para chegar para ele e falar: mergulha 7 vezes nesse rio. Você acha que se Naamã tivesse mergulhado 5, 4, 3, se ele tivesse escolhido outro rio, você acha que ele seria curado? Não, porque Deus é um Deus dos detalhes. Aleluia. Esses são os detalhes. Siga o protocolo de Deus. Senão você não vai viver aquilo que Deus espera que você viva. Outra coisa que eu aprendo com esse texto: não adianta fazer a pergunta certa depois que a tragédia já aconteceu. No versículo 9, Davi faz uma pergunta para Deus: Deus, como poderei trazer a minha arca do Senhor? Peraí, Davi, eu gosto de você, eu te admiro, mas essa pergunta não era para ter sido feita antes da jornada? Por que Davi só fez essa pergunta depois que o cara morreu? Não adianta fazer a pergunta certa depois que a tragédia já aconteceu. Concorda? Davi fez a pergunta certa, mas na hora errada. Como traria? Essa pergunta era para antes dele começar a jornada ele perguntar. Deus ia responder para ele, mas ele não faz essa pergunta. Não é verdade? Então o que acabamos de ver é a receita de uma tragédia. Quando a gente acha que só boas intenções são suficientes e a gente não segue o protocolo de Deus, porque Deus tem caminhos, né? Eu sei que para mim sair aqui da igreja, para mim chegar até ali a porta, a minha lógica me diz que o melhor caminho, mais rápido, é a linha reta. Mas Deus ele pode muito bem me levar a andar em círculos, muitas vezes, porque são nesses círculos que Ele vai me ensinar muitas coisas, e depois Ele me leva até a porta, porque os pensamentos de Deus, assim como os seus caminhos, são mais altos do que os nossos. Então não adianta só boas intenções, eu preciso me submeter à maneira a qual Deus quer realizar essas boas intenções. Essa é a receita de uma tragédia. Não adianta também viver por intuição. Não adianta dar ouvido às muitas vozes e esquecer de ouvir a voz do Senhor. É verdade. E Deus é um Deus de detalhes. Precisamos atentar, isso parece até clichê. Hoje em dia, a Joelma fala uma coisa muito interessante desse não tem nada a ver, né? Que é moda. Hoje é moda, e realmente é isso. Hoje é isso, não tem nada a ver. Mas para Deus não é assim, tem tudo a ver, porque Deus é um Deus de detalhe. Ele está observando tudo, cada detalhe. Ele está observando a maneira qual você faz o que você faz, porque Ele é um Deus de detalhes. E além disso, não adianta a gente fazer a pergunta certa no momento errado. Davi fez a pergunta certa, mas no momento errado. E nesse momento agora, antes de eu prosseguir, agora a gente vai passar para a nossa realidade, nosso contexto. E antes de prosseguir, eu queria ler algumas frases com você, pedir o Gabriel para botar a primeira aqui, porque eu preciso do aval de vocês para mim continuar. A gente tem falado aqui na igreja, o pastor desde que chegou aqui, ele tem falado que a nossa meta é a maturidade. Tudo que o pastor tem feito e tem falado é sobre a questão da maturidade. Temos falado sobre a maturidade, e para experimentarmos a maturidade, nós precisamos estar dispostos a dar um passo além. Se nós não dermos passos além, a gente não vive a maturidade, porque a gente vive na estagnação, a gente vive parado. Então, para nós vivermos a maturidade, é evidente que a gente precisa estar disposto a dar um passo além.
Mas não para por aí. Bota o segundo. Precisamos sair do lugar comum. Para a gente viver a maturidade a qual Deus espera de cada um de nós precisamos estar dispostos a sair do lugar comum. O lugar comum fala da zona de conforto. Lugar comum fala do comodismo. Fala disso. Então a gente precisa, para viver essa maturidade tão almejada e tão buscada, nós precisamos estar dispostos a dar um passo além e precisamos sair também do lugar comum. Pastor? Além disso, isso é muito importante. Precisamos fechar as brechas daquilo que estamos fazendo. Precisamos atentar na verdade de que Deus não aceita menos do que o nosso melhor. Precisamos, preste atenção nisso. Nós precisamos fechar as brechas daquilo que nós estamos fazendo. Porque Deus não aceita o seu 99%. Deus não aceita o seu 80%. Deus quer 100%. Deus quer o nosso melhor. Isso é para a gente viver a maturidade. E aí eu faço uma pergunta: você realmente está disposto a viver o novo e dar esse passo além? A gente canta, né? Que é um novo, né? A gente canta isso sobre o novo. E essa é uma pergunta. E eu preciso do aval de vocês para mim continuar, principalmente no Ministério do Louvor, porque eu vou usar vocês como exemplo. E eu espero que vocês me amem depois disso. Então eu preciso do amém de vocês. A gente pode? Estamos dispostos a dar esse passo além? Porque só assim que a gente vai viver a maturidade. Vamos sair do lugar comum, né? Vamos avançar e vamos fechar as brechas daquilo que a gente está fazendo, talvez não 100%, talvez 50%, 80%. Então eu preciso. Posso continuar? Amém? Amém. Então vamos lá. Vamos continuar. A gente está falando agora da nossa realidade. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem uma certa denominação, que eu não vou nem citar o nome dela, que é antiética, que ela tem uma... Eu não sei se é uma tradição, eu não sei exatamente como chamar isso, mas eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, sobre essa maneira, essa de agir. O que acontece? Lá, o líder, quando ele vai pregar, ele não ora antes de pregar, se prepara orando, e ele também não estuda a palavra. É literalmente dessa maneira assim. O líder mais antigo está aqui na frente, ele aponta, você, vem. O camarada vem, aí chega aqui na frente, fecha assim, ó, pum, bota o dedo, e aonde cair a palavra vai ser dada naquele momento. É desse jeito, literalmente. E eu queria saber qual a opinião de vocês sobre essa atitude, em uma palavra. Eu tenho a minha. Na minha opinião, assim, em uma palavra, no mínimo isso é irresponsável. Concorda comigo? Porque a Bíblia toda ela nos incita a nós nos prepararmos para apresentar algo para o Senhor. A gente vê as conversas de Paulo com Timóteo, por exemplo, ele falando que ele deveria manejar bem a palavra, se preparar, né? A gente vê a Bíblia toda falando sobre isso, sobre a importância de se preparar antes de oferecer algo para o Senhor. Concorda comigo? Então, essa atitude é no mínimo irresponsável. Essa atitude, ela é uma atitude que meia boca. Vocês concordam comigo ou não? Amém? Amém. Então agora a gente vamos entrar mais profundo. Já que nós chegamos à conclusão que essa atitude é um tanto quanto irresponsável, será que ela também se aplica a nós mesmos aqui com relação ao Ministério de Louvor? Quando o nosso ensaio se dá 15 minutos antes do culto começar, na maioria das vezes, quando as nossas orações antes do culto começar e do louvor se dão em 20 segundos, ali naquele canto ali, ou 30 segundos, quando a gente não tem um dia específico que a gente vem todos juntos para se derramar e saber a direção que Deus quer por louvor e adoração na vida de cada um aqui que faz parte do Ministério de Louvor, será que isso também não se aplica a nós? Será que nós também não temos agido de maneira irresponsável? Será que da mesma maneira que Davi conduziu a Arca da Aliança em uma carroça, nós também, talvez, não estejamos fazendo a mesma coisa quando agimos dessa maneira? Será que não estamos vivendo a mesma realidade? Porque eu não sei se vocês prestaram atenção, mas não foi o buraco na estrada que fez a arca balançar. Não foi, os bois, o tropeço dos bois que levou aquela arca a balançar. Quem balançou a arca foi o próprio Deus, porque ele queria mandar um recado para Davi. E o recado que Deus queria mandar para Davi, talvez seja um recado que ele queira mandar para cada um de nós.
eu não estou me agradando da maneira que está sendo feito. Está faltando uma coisa chamada zelo. Está faltando uma coisa chamada zelo. Lembra? Não é de qualquer maneira. Lembra? Deus é um Deus de detalhe. A gente estava, no domingo passado, o Júnior talvez vai lembrar, a gente estava conversando lá embaixo na escola dominical, estava eu, o Júnior, o pai do Júnior, e estava também o Leandro, estava Gabriel, e estava o pastor e o irmão José. A gente estava conversando ali embaixo. Num determinado momento, o irmão Antônio falou uma coisa que mexeu comigo profundamente. Ele falou o seguinte, não esqueci, não sei se o Júnior vai lembrar disso. Ele falou: nós temos palavra aqui na igreja, uma palavra forte, mas ainda não sabemos o que é orar, e não sabemos o que é louvor. Não sabemos o que é louvor. E aquilo foi mexendo comigo. Aquilo, porque eu já tinha essa palavra pronta. E aquilo foi mexendo, e eu vim andando pelo caminho pensando, e Deus falou duas coisas comigo com relação ao que o irmão falou. A primeira delas: você sabe qual é o termômetro que mede o nível de maturidade de uma igreja e que avalia se uma igreja está entendendo aquilo que Deus quer fazer com ela? Você sabe para onde você tem que olhar para avaliar isso? Você tem que olhar para a reunião de oração. A reunião de oração de uma igreja é o termômetro que mede se a igreja está entendendo ou não está entendendo o que Deus quer fazer. Sabe por quê? Porque todos os avivamentos que aconteceram na história da igreja se deram por duas coisas: palavra e oração. Palavra e oração. O termômetro de uma igreja, para saber se ela está entendendo o que é maturidade, é a reunião de oração. Façam a sua avaliação da nossa igreja. Segundo, sabe qual é o termômetro de um ministério de louvor? Você sabe qual é o termômetro que avalia se o ministério de louvor está entendendo aquilo que Deus quer fazer através dele? Sabe quando você percebe que o ministério de louvor está crescendo em graça e conhecimento e ministrando no Espírito? Quando o ensaio do ministério de louvor deixa de ser um ensaio e passa a ser o seu culto. Quando diante dos bancos e diante de Deus, você chega escondido no ensaio do ministério de louvor, e de repente você vai encontrar um membro do ministério de louvor assim chorando e se derramando, porque ele não consegue passar para a segunda música, porque Deus derramou e visitou ele. É isso. Quando o ensaio do ministério de louvor deixa de ser ensaio e passa a ser, deixa de ser aquela coisa. E aí, qual que a gente vai tocar agora? Vamos lá. E a próxima? Bom, e a próxima? Quando deixa de ser isso? Quando deixa de ser. Pergunta: como nós vamos viver isso se a gente não tem ensaio? Se a gente não tem tempo de qualidade? Porque ensaio a gente sai. Eu estou dizendo tempo de qualidade com o Espírito, tempo de qualidade com o Senhor, tempo de qualidade com Ele. Porque esse é o termômetro. Esse é o termômetro que avalia. Esse é o termômetro que nos diz se nós estamos amadurecendo ou não nessa área. E o tema da mensagem de hoje é sobre zelo. É justamente sobre isso. O tema é o zelo no que se faz. E olha o significado da palavra zelo. Coloca aí, Gabriel, o último aí. Olha o que significa zelo. Zelo é isso, ó. Grande cuidado e preocupação que se dedica a algo, a alguém ou algo. Forte disposição, diligência, empenho aplicado na realização de algo. Isso é zelo. Não demonstra algo forte, algo com pegada, algo com determinação, algo com vontade, algo com entendimento, algo com compromisso? Me parece que sim. Lembra? Eu só estou avançando porque vocês me autorizaram. Vocês disseram que eu podia ir, é por isso que eu estou indo. Lembra? É isso. Então é zelo. É zelo, irmão. Precisamos ter zelo naquilo que faz. Precisamos ter zelo, senão a coisa não rola. A gente não sai do lugar comum. A gente não sai da mesmice. A gente não sai, sabe, a gente vive a mesmice. Então zelo é isso. Eu quero mostrar para vocês agora mais alguns equívocos de Davi, mais dois. É mais ou menos um momento, esse é um momento, eu não sei, o pessoal da antiga deve lembrar do metiolate. É um momento do metiolate. Arde no começo, mas depois melhora um pouco. Mas ainda vai arder um pouquinho. Vamos lá. Mais dois equívocos de Davi. Essa passagem é interessante, ela tem muito a ver com louvor, porque a gente pode correlacionar, você vê
A gente vê ali, a gente vai ver os levitas envolvidos. É evidente, eu não sei se você já parou para ler sobre isso, mas não existe mais levita no dia de hoje, porque para ser um levita, você tinha que ser da tribo de Levi, né? Parece que a gente não é. Mas é lógico que quando nós olhamos para o ministério dos levitas, e o ministério dos levitas não está só relacionado à questão musical na antiguidade, o ministério dos levitas está relacionado a todo o serviço do santuário. Os levitas, eles auxiliavam o sacerdote, eles lavavam o banheiro, o levita fazia isso. Levita não é só o cara da música. Então é por isso que eu estou usando o ministério do louvor como um exemplo com relação ao zelo, mas isso se aplica a qualquer coisa que a gente queira fazer para Deus, né? Então vamos lá. Vou mostrar para você mais dois equívocos de Davi. O primeiro deles, você nem precisa abrir, está em 1 Crônicas capítulo 13. É a mesma passagem que a gente leu, só que com mais detalhes. Se você abrir, você vai ver Davi consultando um monte de gente para saber se era o momento de levar a arca. Davi só deixa de consultar uma pessoa, o Senhor. Davi consulta todo mundo. A única pessoa que Davi não consulta é o Senhor. E aí eu pergunto para você, ainda com relação a nós, quanto a louvor e adoração, quem é a melhor pessoa para ministrar o louvor, para nos conduzir ao louvor, para gerar em nós o coração do Pai, ou mostrar para cada um de nós qual é o tom da reunião? Qual é o tom daquela reunião? Qual é a melhor pessoa? Opa, essa pessoa. Essa pessoa chamada Espírito Santo. João, no capítulo 16, verso 13, diz que o Espírito Santo ele nos guia a toda a verdade e ele revela o coração do Pai. A melhor pessoa para revelar à igreja para onde o Senhor quer ir, porque o culto é para o Senhor, não é para Deus que a gente apresenta os louvores. Nada mais justo do que Ele escolher os louvores que Ele quer ouvir, concorda comigo? Mas como você vai deixar Ele escolher se você não tem um tempo gasto com Ele? Como, se você não ouve o Espírito Santo, como você vai quebrar o seu protocolo? O que eu estou dizendo? Eu escolhi 3 canções para hoje, mas o Espírito Santo está tentando soprar no teu ouvido e dizer: mas abre com uma canção de guerra, porque o céu está de bronze, está tudo fechado, o inimigo quer se opor a vocês, abre com guerra, mas você não vai ouvir, porque você quer cumprir o seu protocolo, você quer cumprir as 3 músicas que você ensaiou. Só tem um jeito de você mudar isso: na intimidade com o Espírito Santo, no derramar com o Espírito Santo. Aí você vai ouvir ele, aí você vai ouvir quando ele fala: não precisa cantar música toda, não, canta só o refrão. Eu enfatizo o refrão, deixa a igreja cantar, deixa o meu povo cantar, rasga o céu. É assim. Quando que você vai saber quando Deus quer abrir com júbilo? É nessa intimidade com o Espírito Santo. Mas Davi não fez isso, Davi consultou todo mundo. E aí, Gabriel, o que a gente canta hoje? E aí, Rolando, qual vai ser? Só esqueceu de consultar o mais interessado em dizer o que ele quer ouvir, que é o Senhor. Não é isso que a gente faz? Ou não? Ou você acha que 20 segundos antes de começar o louvor é suficiente para você saber o que está no coração do Espírito em relação à igreja na noite de hoje? Você acha mesmo que 25 segundos basta? 30 segundos? Você acha que não basta não? Me desculpe, mas não dá. Não dá não. Tem que ter tempo de coisa. Tem que ter... Não dá, gente. Não tem zelo. Não tem como. Quer ver mais? Dói. Olha só. Eu vou falar. Imagina que se eu tivesse desaparecido aqui da igreja durante um mês. Eu sumi. Um mês sumido. Sumi. E se eu chegasse hoje aqui na igreja, você acha que o pastor ia me dar uma oportunidade para pregar? Por quê? Ele não sabe o que eu fiz lá fora, né? Mas para louvar pode. Não pode? Eu estou errado? Para louvar pode, não pode? Não tem problema nenhum, que eu já veio. Mas, deixa eu te falar, não é só eu que está vendo não. Lembra? Deus é o Deus que zela. Então a gente quer viver o novo? Quer viver maturidade? Vamos avançar. Vamos avançar, gente. A gente não quer? Então vamos lá. Eu vou dizer para vocês, eu trabalhei durante um tempo com um vocalista de uma banda de rock dos anos 80, no estúdio dele, lá em Botafogo. E o interessante é que eles são, é incrível. Quando houve a possibilidade deles tocarem no Rock in Rio, você tem que ver aquela galera ensaiando, era 8, 9 horas por dia. E é interessante que lá era um estúdio de ensaio, não era um estúdio de gravação, tinha um espelho. Eles ensaiavam olhando para eles mesmos, para ver a performance dele. Eles ensaiavam em nome do Deus vaidade. Eles faziam aquilo por causa da vaidade deles, mas eles se dedicavam. Se
se dedicavam em nome da vaidade, por que a gente não consegue em nome do Deus de Israel? O nome do Deus a qual a gente canta, que ama, que adora, que exalta, que engrandece, por que a gente não consegue ter um tempo de qualidade com Ele? Dar um pouco mais, oferecer um pouco mais do que eles conseguem. Eu fui durante 3 anos na comunidade evangélica de Milópolis. 3 anos, eu não tocava. Eu cheguei lá quando no lançamento do CD Eu Quero é Deus. Um CD que a maioria das músicas foram compostas espontaneamente, no culto. E a sintonia daquele pessoal é incrível. Eu não estou dizendo de técnica. Técnica é importante estudar. Eu estou dizendo a sintonia espiritual. A ponto, dá uma menor. Dava uma menor, aí daqui a pouco, na casa de meu pai, surgiu a música toda. Vocês querem viver isso? É possível. É possível. É só ter essa sintonia. É só sintonizar na rádio do Espírito Santo. Mas para isso tem que ter intimidade com Ele. E é isso que Deus quer fazer. A primeira coisa que eu percebi quando eu entrei na igreja, eu falei, a palavra, a recepção dos irmãos e esse ministério de louvor, no sentido de que o potencial tremendo que está sobre vocês. Eu creio nisso. Eu creio que Deus vai usar vocês poderosamente. Eu creio nisso. E eu falo porque eu acredito nisso. Não é à toa que o que eu pude ajudar, eu tentei ajudar, porque eu acredito mesmo. Agora, lembra que a gente tem que fechar as brechas? Lembra? A gente tem que fechar as brechas. A gente tem que realmente, deixar Deus fazer de nós aquilo que Ele quer. Então, o primeiro equívoco, mais um equívoco de Davi que a gente acabou de ler, é que Davi consulta todo mundo. A única pessoa que ele não consulta é o Senhor. Aí o Senhor fica olhando assim, eu queria ouvir hoje isso. Ele não pode, tem que ouvir o que a gente quer, porque a gente não consultou Ele. Mas tem um segundo equívoco de Davi que é pior. Olha só. Davi, ele copia a maneira pagã de transportar a arca. Se você abrir a sua Bíblia, e não precisa, depois você confere em 1 Samuel, no capítulo 4, os filisteus estavam em guerra com os israelitas. 1 Samuel, capítulo 4. E eles derrotaram os israelitas. Aí teve um outro confronto. O que os israelitas fizeram? Eles decidiram levar a arca da aliança para frente do exército, para intimidar os filisteus. Isso funcionou. Os filisteus se intimidaram com a arca da aliança à frente do exército dos israelitas. Porém, o Senhor não se agradou da atitude dos israelitas. Por quê? Porque Deus nunca mandou os israelitas levarem a arca para lá. Então Israel novamente ele perdeu a guerra para os filisteus. Os filisteus então levaram a arca como despojo de guerra para o templo do seu Deus chamado Dagon. Está lá em 1 Samuel capítulo 6, se você quiser ler depois. E o que acontece? Deus puniu aquele Deus Dagon e Deus puniu também o arraial filisteu com uma praga. Os filisteus ficaram então desesperados e perguntaram como é que a gente cessa essa praga. E eles consultaram os governadores, eles consultaram ali e ninguém sabia. Até que eles foram consultar os sacerdotes pagãos dele e foram consultar também os adivinhos e disseram: olha, você tem que devolver a arca para Israel, mas não devolve ela pura, devolve com oferta pela culpa, faz alguns ratos de ouro aí, coloca numa carroça e manda para lá, e a praga vai cessar. E eles fizeram isso, e realmente a praga cessou. 1 Samuel capítulo 6. Davi copia exatamente essa maneira de transportar a arca, uma maneira pagã. E isso me fala quando as coisas do mundo elas começam a invadir a igreja. Graças a Deus a gente está livre disso aqui, está mesmo. Mas você sabe do que eu estou falando. Inclusive, antes do Gabriel voltar, eu vou mostrar um vídeo só para dar um exemplo para você. E esse vídeo é interessante. Esse vídeo ele tem uma legenda, o camarada botou mais legenda. Não se preocupa com a legenda, se preocupa com o que ele fala e o que ele mostra. Isso sintetiza exatamente o que eu estou dizendo. No vídeo é o seguinte: um camarada estava no hospital com a esposa, a esposa internada. Na frente do hospital tinha uma igreja gigantesca que canta um louvor que a gente se amarra, já cantou aqui, show de bola. E de repente aquele homem ouviu uma musiquinha estranha, falou: caramba, esquisito. Desceu do quarto onde estava a esposa, no celular e foi lá. Ele foi ver o que ele descobriu dentro da igreja, e é o que a gente vai ver agora. Legal. Olha só, não sei tomar aquele volume ali. Não precisa se preocupar com a legenda que ele botou, não. É só para vocês verem a cena, que vocês já sabem o que eu falei. Tá vendo isso aqui é a casa. Essa casa é sua casa, nós deixamos. Só que eu vou dar um cheguinho ali pertinho para vocês verem o que está acontecendo. Eu estava aqui com minha esposa está internada no hospital.
aqui do lado da casa. Eu comecei a ouvir uma música, e vocês vão ouvir a música bem de pertinho que está tocando aqui dentro, entendeu? Não é legenda não, só presta atenção que... Essa aqui que vocês podem ver, ela é a casa. Sabe aquela música? Essa casa é sua casa. Ela fica aqui na Avenida Recife, em Goiânia. E aí eu vou entrar ali só para você ver o batidão que está rolando aqui. Está rolando uma carinha aqui dentro aqui agora. Aqui, ó. A casa que é consagrada a Jesus Cristo. Pode, acaso, de uma fonte de água doce, pode sair água salgada? Alguém disse isso, né? Mas está tudo certo. A gente que é maluco, está tudo certo. Então nem tudo é o que parece, irmãos. Nem tudo é. E Davi fez isso. Davi copiou um modelo pagão para transportar a arca. Foi isso que Davi fez. Vamos caminhar para o final. Mas e quando o zelo é restaurado? O que acontece quando o entendimento vem? Como foi dito no começo, a arca ficou na casa de um homem chamado Obed-Edom durante 3 meses. Davi teve 3 meses para consultar o Senhor. E aí ele consulta o Senhor. E Davi descobre que Davi descobre que antes de trazer a arca, ele precisava preparar um lugar para ela. Davi prepara uma tenda para colocar a arca. Davi prepara uma tenda. O cuidado antes de realizar a tarefa. Fala também disso, daquilo que a gente tem falado, sobre a gente se preparar antes de apresentar algo para o Senhor. Davi prepara uma tenda para a arca, o cuidado antes de realizar a tarefa. A segunda coisa que eu aprendo também com esse momento aqui de Davi, quando o zelo é restaurado, é que o caminho do zelo precisa ser observado, mas a simplicidade precisa ser preservada. O caminho do zelo precisa ser observado, mas a simplicidade precisa ser preservada. Ou seja, Deus não pediu um templo maravilhoso para repousar a arca. Davi ofereceu tão somente uma tenda. Não precisa de firula, irmão. Não precisa de invencionice. A gente não precisa ajudar Deus em nada, porque Davi ofereceu uma tenda para Deus e Deus aceitou. Pode deixar a arca na tenda, está ótimo. Então Davi entendeu que antes de trazer a arca, ele precisava preparar um lugar para ela. Ele se preparou antes. Ele teve o cuidado antes de realizar a tarefa. E o caminho do zelo precisa ser observado, mas a simplicidade precisa ser preservada. Davi preparou só uma tenda para o Senhor. Mas não foi somente isso. Davi identifica que só os levitas poderiam carregar a arca. Isso está lá em 1 Crônicas, capítulo 15, se você quiser ver. E está lá em Números também. Davi buscou na palavra do Senhor e descobriu que só os levitas poderiam carregar a arca. Os levitas foram consagrados para aquilo. A arca não poderia ser carregada em uma carroça. A arca tinha que ser carregada do jeito de Deus. Lembra? Fazer as coisas da maneira de Deus? É isso. Não tem jeito. A arca tinha que ser carregada pelos levitas. E ele continua. Os levitas tinham que carregar a arca. Interessante. Isso aqui é muito interessante. Nos ombros. A arca era uma caixa de madeira revestida de ouro por dentro e por fora, e dos lados dela tinha algumas argolas, eram colocados ali os varais, e os levitas colocavam a arca nos ombros e carregavam dessa maneira, eles transportavam a arca dessa maneira. Mas o que é interessante, e o que denota essa questão do zelo? O que nos fala essa questão do zelo no transporte da arca? Eu estava lendo algumas coisas sobre essa segunda tentativa de Davi em conduzir a arca. E é interessante que a distância da onde Davi ia levar a arca até Jerusalém era de aproximadamente 25 quilômetros. E a Bíblia diz
Se você ler lá em 2 Samuel, no capítulo 6, verso 13, e 1 Crônicas 15, 26, e aí os teólogos se dividem que a cada 6 passos, Davi sacrificava alguns animais diante da arca. Alguns teólogos dizem que só no começo da jornada isso aconteceu. Ou seja, eles davam 6 passos, aproximadamente 3 metros, e Davi oferecia inúmeros sacrifícios ali na frente. Tinha todo aquele ritual do sacrifício, ele limpava e os levitas seguiam em frente. Outros afirmam que realmente a cada 6 passos Davi fazia o sacrifício, ou seja, 3 metros, parava tudo, Davi oferecia sacrifícios ali diante da arca, tinha todo aquele ritual, toda aquela demora, aí ele limpava, eles continuavam mais 6 passos de sacrifício. Nesse ritmo, Davi e os seus homens levariam 6 meses para chegar com a arca a Jerusalém. 6 meses. Davi ofereceu aproximadamente 8.333 sacrifícios. Se realmente era 6 passos e um sacrifício. 6 passos e um sacrifício. E independente do fato desses números serem precisos, para pensar. Você está vendo o esforço que há quando a gente quer conduzir as coisas de Deus? Você está vendo nisso aqui o zelo? Como Deus é detalhista? Como há um preço a ser pago se a gente quer viver essa maturidade? Se a gente quer viver o novo que a gente canta? Você percebe nessa atitude de conduzir a arca isso? É isso que Deus espera de nós, irmãos. É isso que Deus espera de nós. Para a gente viver esse novo, para a gente experimentar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, esse preço a gente vai ter que pagar, não tem jeito. É por isso que talvez Jesus tenha dito: olha, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ainda há uma cruz para ser carregada por cada um de nós. Essa é a cruz do compromisso. Essa é a cruz da renúncia. Essa é a cruz de anular a vaidade. Essa é a cruz de fazer a vontade não segundo a minha, mas segundo a vontade dele. Essa é a cruz de não fazer aquilo que eu quero, da maneira que eu quero, como eu acho, mas fazer da vontade dele, submeter a nossa vida, o nosso querer, submeter a nossa adoração à vontade do Pai. E eu queria fazer um desafio, e eu caminho para o final. E é um desafio com os meus irmãos do Ministério de Louvor. Experimentem por um mês viver esse diferencial. E vocês vão ver o reflexo disso nessa igreja e na vida de cada um de vocês. Façam um teste. Sabe por quê? A Bíblia não diz que a casa de Obed-Edom foi abençoada porque a arca ficou lá 3 vezes, lembra? Davi desistiu de levar a arca para Jerusalém, levou para a casa de Obed-Edom. Quando Davi vai à casa de Obed-Edom e leva a arca para Jerusalém, Obed-Edom abandona a sua casa e vira porteiro da arca, porque ele não conseguia mais sair perto da arca. Você chega perto da arca do jeito de Deus e você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai ver o que Deus vai fazer com você, com a nossa igreja, com esse povo, aquilo que Deus espera fazer em nós. E eu encerro lembrando a você Ezequiel capítulo 47. Lembra de Ezequiel 47? Ezequiel 47, Deus desafia o profeta adiante de um rio a entrar em uma maior intimidade com Deus. A Bíblia diz que um homem apareceu diante do profeta e começava a medir o rio e mandava ele entrar. E ele entrava e as águas estavam nos tornozelos. E o homem media e chamava bem, ele entrava, a água estava nos joelhos. O homem media e chamava bem. E a Bíblia diz que esse era um rio de cura. Era um rio que por onde passava promovia cura. É isso que Deus está chamando a mim e a você para viver. Ele está dizendo: vem para o meu rio. As águas não podem mais ficar nos seus artérios, nos seus joelhos, na sua canela. Você tem que se deixar conduzir pelo rio de Deus. Chegou a hora da gente se lançar. Tem um determinado momento em Ezequiel 47 que um homem se rende. Ele se rende ao Senhor e fala: Senhor, agora leva, porque eu já não posso mais resistir. É isso. Enquanto você achar que você pode, enquanto você achar que é a força de você, Deus fala: vai fundo. Eu vou ficar olhando daqui. Quando você reconhecer que não pode e que é completamente dependente dele, o rio de Deus vai te levar. O rio de Deus vai te conduzir. E aí, meu irmão, ninguém mais segura. E aí vai começar a jorrar canções de vocês, letras, momentos incríveis na presença de Deus em louvor e adoração. Pessoas vão ser impactadas por aquilo que fluir nesse lugar. Por quê? Porque homens e mulheres se comprometeram a tirar a arca de Deus da carroça e colocar nos ombros. Sabe quem são esses homens e mulheres? Você e eu, nós. Se nós fizermos isso, nós vamos experimentar tudo aquilo que o Senhor deseja fazer com as nossas vidas. E eu queria fazer algo
para encerrar, se possível, eu gostaria de pedir para o irmão Antônio, se os irmãos do Ministério de Louvor, todos que participam, pudessem vir aqui na frente, eu queria que o irmão Antônio orasse pelo Ministério de Louvor. Todo mundo que faz parte do Ministério de Louvor, seria que é possível? Vem aqui na frente e o irmão Antônio vai fazer essa oração pelo Ministério de Louvor. Aqui, irmão Antônio.